Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, você conseguiu seu benefício aí no INSS, você fez o seu pedido, passou na perícia, deu tudo certo? Parabéns, você conseguiu vencer uma etapa, mas isso não significa muita coisa não. Muitas vezes conseguir o benefício é mais fácil do que você manter, você sabia disso? Por que eu estou falando isso? Porque você vai ser chamado sempre para o INSS, enquanto perdurar aí a sua incapacidade, para você ter que comprovar que ainda existe a incapacidade para o trabalho. E é sempre reconhecida essa incapacidade, por mais documentação que você tenha. Vocês vejam, exige-se, né, para você, por exemplo, comprovar que é a maneira que você vai levar para o perito, uma das formas de mostrar que você não está podendo trabalhar, é através de uma documentação. A segunda seria o próprio perito fazer um exame em você, um exame minucioso, sabendo as suas condições, comparar o que está escrito em toda a documentação que você apresentou com o que seu corpo apresenta, né? Ou o que a sua mente apresenta. Então, deveria ser feito assim. Agora eu lhe pergunto, é feito dessa maneira? Não. Você tem um trabalho, às vezes, imenso para comprovar essa incapacidade. Porque, como nós falamos já diversas vezes, não basta você, por exemplo, pedir um benefício no INSS. Você tem que primeiro ter condições e ter cumprido os requisitos necessários. E um deles qual é? É a qualidade de segurado. Quer dizer, você tem que ter pago no mínimo 12 contribuições para você ter direito a um benefício. Nós sempre falamos, existem algumas exceções com relação à doença e a, por exemplo, acidentes sofridos dentro da empresa. Mas um dos requisitos é que você trabalhe. Quer dizer, não é qualquer pessoa que pode receber um benefício no INSS, a não ser que seja benefícios assistenciais. Mas mesmo assim existem pré-requisitos, por exemplo, o BPC, o Auxílio Brasil, para o Bolsa Família que está voltando agora aí, parece que vai ter também um pente fino bravo dentro desses benefícios assistenciais. Bom, aí você preenche todos esses requisitos do INSS da coerência, da qualidade de segurado. Para você conseguir uma documentação não é fácil, não é tão simples. A documentação ela deve seguir alguns requisitos que comprovem. Por exemplo, tem que ter o seu nome completo no laudo, o nome do médico, o carimbo, a assinatura, o CRM, o CID da doença, tá? Muita gente esquece às vezes, por exemplo, passa no médico do SUS ou no convênio depois que sofreu um acidente e pega lá um laudo de 15 dias, por exemplo, para levar para a empresa. Os 15 primeiros dias a responsabilidade é a empresa, né? A partir de 16º passa a ser responsabilidade do INSS e acha que já é o suficiente. Não, para você passar na perícia do INSS, você precisa de muito mais do que um atestado de 15 dias. Você tem que ter um atestado, aí, um laudo, dizendo o tempo aproximado que você deve permanecer afastado do trabalho, se é caso para aposentadoria, né? O CID, como nós falamos, a importância da identificação da doença. E o médico ele tem que comprovar se o CID está relacionado ao que você está apresentando. Você passou, por exemplo, por cirurgia, você tem que ter um histórico cirúrgico, você fez tratamentos, você tem que ter laudos desse tratamento, o que foi constatado, qual foi a melhora, se teve algum resultado, por exemplo, as suas receitas médicas, né, com relação a remédio, você também tem que apresentar, guarde até as caixinhas do remédio. É por isso que eu falo, muitas vezes é mais fácil você conseguir o benefício do que manter esse benefício, tá? Bom, o auxílio doença, ele é um dos campeões aí de negativa. Por quê? Porque é um dos benefícios mais pedidos, né? Que é uma incapacidade temporária. Nesses casos, o INSS, quando você passa na perícia e concede o benefício, ele é geralmente por um período muito curto, alguns meses. Se você receber a carta de concessão, por exemplo, do auxílio doença, e ela não estiver mostrando lá uma data de cessação do benefício, lá o início do benefício tal data e o término do benefício tal data, se não tiver, esse benefício vale por 120 dias. Tem gente que não vê, por exemplo, essa data de cessação e acredita que o benefício é eterno, que vai ficar... Não é assim não, pessoal. E outra coisa, muita gente às vezes quer voltar ao trabalho. Por quê? Porque melhorou, né? Tem pessoas que não gostam de ficar afastado do INSS, não querem saber de INSS exatamente porque sabem a dor de cabeça que é. Então a pessoa quer voltar ao trabalho. Você não pode retornar ao trabalho enquanto não cessar o benefício. Se caso for um período mais longo, você deve pedir uma perícia para você mesmo solicitar a alta, tá? Nos casos de aposentadoria por invalidez, muita gente quer transformar o auxílio doença em aposentadoria por invalidez.
Nós já falamos que depois da reforma da Previdência houve mudanças, tá? O aposentado por invalidez, antes da reforma, ele tinha praticamente aí 100% no valor que ele recebia enquanto estava no mercado de trabalho. Agora, depois da reforma, caiu aí para 60%. Houve uma perda muito grande, que eles mudaram a base de cálculo. Então, quem se aposenta hoje por invalidez tem um benefício no valor muito menor, enquanto o auxílio-doença não, tá? O auxílio-doença continua se recebendo, é uma média de 90, 90 e poucos por cento do que se receberia trabalhando, estivesse na ativa sem se machucar. A aposentadoria por invalidez, antigamente, ela era chamada a cada 2 anos para se fazer a comprovação que existia ainda a incapacidade. Hoje não, hoje está a mesma coisa que o auxílio-doença. Existem algumas exclusões para ser chamado para revisões do INSS, tá? O aposentado por invalidez tem mais de 60 anos, aquele que completou 55 anos, que já recebe o benefício há mais de 15 anos, e os portadores do HIV, esses estão exclusos de participar de perícias de pente fino ou mesmo de revisões, tá? E com relação ao que nós falamos, por exemplo, do período de carência, você que é empregado, sofreu um acidente dentro da sua empresa, ou mesmo contraiu uma doença devido à sua atividade profissional, não existe carência nesse caso, tá, pessoal? Para quem está nessas condições, que foi um acidente ou doença relacionada à empresa, você não tem carência, você não tem perda nenhuma. Inclusive na aposentadoria por invalidez, que é diferente, tá? Existe o acidente de qualquer natureza que aposenta por invalidez e existem as doenças e acidentes ocupacionais. Por isso que nós falamos, tem que prestar bastante atenção, muitas vezes, nos códigos que o próprio INSS usa. Por exemplo, o auxílio-doença, código 31, identifica ali que foi um acidente de qualquer natureza. Código 91 já é relacionado, no caso, a um problema profissional, uma sequela, um acidente dentro da empresa ou uma doença. A aposentadoria por invalidez, muita gente acha que o código 32 é porque ela se tornou definitiva. Não, pessoal, a aposentadoria por invalidez, ela não é vitalícia. Somente a pessoa acha que é vitalícia por causa daquelas exclusões que nós falamos, né? Dos 60 anos, dos 55 anos recebendo há mais de 15 anos e portadores HIV. Mas não é, e existe diferença também do código 32 para o 92. O 92 está sempre relacionado a doenças e acidentes ocupacionais, tá, pessoal? Lembrando, o INSS não paga indenização. Se você é um operário, trabalha numa máquina e sofreu um acidente, teve uma perda de um membro, alguma coisa, o INSS vai lhe aposentar por invalidez. Agora, indenização com relação à empresa, você vai entrar com um processo aí na Justiça Comum, independente do INSS, e nós já falamos, prepare-se, porque a empresa vai vir com um batalhão de advogados para se defender, não vai sair de graça. Agora, as doenças, sim, por exemplo, existem doenças que, independente de ter sido de qualquer natureza, por exemplo, uma hanseníase, uma cegueira, uma contaminação por radiação, uma hepatopatia grave, são doenças que são isentas, tá, de carência no INSS. Inclusive, nós temos vídeo aqui que muita gente já conseguiu, inclusive, se aposentar devido a essas doenças, tá bom? E, pessoal, o que nós sempre lembramos, tá? Como nós falamos, às vezes é mais fácil você conseguir o benefício do que manter esse benefício. Quando você for passar por perícia médica, lembre-se de alguns detalhes, tá? O perito, ele não é seu amigo. Não adianta você querer criar um relacionamento de intimidade ali, achando que ele simpatizando com você, ele vai conceder o seu benefício. Não. Muitas vezes a sua atitude, ela pode gerar uma desconfiança, ela pode gerar uma tentativa de fraude. Então o seu comportamento deve ser normal. Não é nada de especial, o perito não é um semideus, mas ele está ali para avaliar você e ele não é seu amigo. Então só responda aquilo que o perito perguntar de uma maneira direta, simples, não precisa ficar contando diversas histórias. E outra coisa, se você tem muitas doenças, por exemplo, você tem diversos problemas de saúde, não adianta ficar contando para o perito quantos problemas de saúde você tem. Foque naquele problema de saúde que está lhe causando a incapacidade. Como eu falei, pode ter uma interpretação diferente. No nosso caso, nós achamos, bom, um papo dentro da família, com amigos, nossa, eu tenho diversos problemas, tal, é diferente do que estar na frente de um perito. O perito não quer conversa com você, tá? E não exagere. Tem um problema de saúde, mostre lá o problema, é uma lesão, foi um acidente, dói aqui,
sim, ó, eu tomo tal remédio, seja curto e grosso, sem enrolação, porque isso pode fazer, como eu falei, o perito interpretar como uma tentativa de fraude. E ele segue um ritual na perícia, né? Não é assim, todo segurado que chega no perito, ele segue um padrão. Não começa de qualquer jeito e termina de qualquer jeito. Existe um padrão. Se fugir desse padrão por causa de um comportamento errado seu, você vai ter grande chance do seu benefício ser indeferido. Meu amigo, minha amiga, esse vídeo foi curto, mas é um alerta que eu estou dando, tá? Tome bastante cuidado com relação à documentação, sempre completa, no máximo com 30 dias. Pedidos de benefícios que estão em análise, por exemplo, demoram 30 dias. A partir do momento que esses 30 dias não forem respeitados pelo INSS, faça uma reclamação na ouvidoria do INSS, que existe em algumas agências, tá? Caso você não queira comparecer numa agência, faça pelo telefone. Mas é importante você sempre reclamar e exigir os seus direitos. Caso você não tenha nenhum direito seu respeitado dentro do INSS, o único recurso é ir para a justiça. Mas prepare-se, enquanto existir um processo aí que você está pedindo um benefício de incapacidade, você não pode trabalhar, você vai ter que depender de alguém, ou mesmo, se você tiver a sorte, né, porque o juiz não é obrigado a fazer, lhe conceder uma tutela para você continuar sustentando a sua família enquanto perdura o processo na justiça. Mas o juiz não é obrigado a fazer isso, tá? Pessoal, esse foi um vídeo rápido, tá? Trazendo uma informação importante, porque tem muitas dúvidas e perguntas que estão sendo respondidas aqui nesse vídeo, que tem aqui no canal. Então eu estou aproveitando aqui e trazendo as respostas para todo mundo, tá? Eu espero que tenha ajudado. Se gostou do nosso trabalho, você que está chegando aqui pela primeira vez, aproveite todos os nossos conteúdos aqui no canal. São vídeos que já ajudaram muita gente e eu tenho certeza que vão lhe ajudar também. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificação para sempre estar recebendo nossos novos conteúdos, sempre em primeira mão. Pode ser aquela informação que vai ajudar você a resolver aquele problema de dias, de semanas ou mesmo de meses e você não acha uma solução. Meu amigo, minha amiga, estamos começando uma nova semana. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, com paz, com saúde, com amor e muita harmonia. É isso que nós precisamos do mundo. Deixo aqui um forte abraço a todos e até os próximos vídeos.